E o Nenê, quantas vidas tem? O fôlego do Nenê é demais, hein? Sabe como é que é, né, Breno? Alguém aqui o ano passado, o professor vai lembrar disso, né? O Nenê, ok, mas... o Nenê tá indo bem, Breno, o Nenê tá sendo fundamental. Sabe como é que é? Outro ano, não sei se vale a pena, não sei o quê, papapá. Põe a telinha aí, ó. Desempenho do Vasco nessa temporada com e sem Nenê. Sem Nenê, 33% de aproveitamento. Com Nenê, 68,8% de aproveitamento. Gols marcados, 1,12. Sem ele, nada de gols. Gols sofridos, com ele, 0,50. Sem ele, nenhum sofrido. Aí ele não tem muito a ver com gols sofridos. Mas, dali pra cima, o Nenê tem muito a ver. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. Não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. No vídeo de hoje a gente vai trazer uma resenha que teve lá no programa na ESPN Brasil no 360, falando aí da dependência que o Vasco tem do Nenê. É isso mesmo, o Vasco jogou muito mal ontem sem o vovô garoto. Ontem a gente viu aí o Palácio pela primeira vez ter uma oportunidade na função dele, não pelo lado do campo, em si como um meio armador, como um cara que cria jogadas, e a gente viu realmente nada. O Palácio foi muito mal, não jogou nada, foi um a menos dentro do campo, pelo menos essa é minha visão. Não fez uma jogada, não criou nada. Eu sei que tem muito vascaíno que trata o Palácio de uma certa forma, vamos dizer assim, com paciência. Eu também acho, vamos tratar ele com paciência, um jogador jovem, quem sabe possa ajudar no ano que vem. Mas eu imaginava o Palácio ajudando já esse ano, já que foi uma contratação aí feita pela 777, veio do Internacional. Imaginei, por vir de um clube de Série A, render mais um pouco no futebol de Série B, mas é um jogador que vem se caracterizando por duas coisas. Primeiro, não consegue se condicionar fisicamente, você vê que ele está muito pesado, e um jogador que somente se rende entrando ali no decorrer do segundo tempo, nos 15 minutos finais. E isso é pouco aí para o nosso Vascão da Gama. Então vou passar aqui a resenha do programa lá na ESPN, e eu quero saber a opinião de vocês aí, a dependência do Nenê. Vai haver ali críticas também ao elenco do Vasco, né? A preocupação nesse decorrer da competição aí. O Vasco joga 2 jogos fora de casa, vai ser uma resenha aí falando também um pouco do jogo contra o Sport. Quero saber a opinião, deixa aí nos comentários se você concorda aqui com a galera da ESPN. Se liga só. Porque realmente alguém aqui falou que outra temporada do Nenê, não sei o quê, papapá. Responde aí aos números, Breno. Mas essa pessoa... Nenê dependência? Essa pessoa que disse isso... Mudou de opinião. Não, tinha um contexto muito específico. Que era mudou o contexto? Vasco em caso de subir para a Série A. O Nenê seguraria... Tá preocupado com a idade do Nenê, já tá um aninho mais velho agora. 41 anos, um jogador que, nesse caso, desconforto na panturrilha é absolutamente normal, pelo que joga, pelo que se entrega. Então, é um jogador que em alguns momentos você precisa dosar e tem de ter alternativas no elenco. E, de fato, o Vasco tem um elenco muito pouco técnico. O Vasco, nessa Série B, tem se caracterizado por ser um time brigador, um time que é empurrado pela torcida. A torcida do Vasco tem muito de responsabilidade por ter levado o time à vice-liderança. É muito no embalo. Queria ver se falei isso com o Abel aqui. O Abel fala que torcida não faz diferença se o time é limitado. A torcida do Vasco tem feito a diferença nesse caso. Tem. Então você é um traíra, que nas costas do Abel você fala isso, né? Quando ele tá aqui, você concorda, né? Não. Sei. Em alguns casos, é preciso reconhecer. Esse time, em vez de chegar em São Januário, no Maracanã lotado, e sentir a pressão, não, ele vai para cima, ele melhora o seu rendimento. No Maracanã, por exemplo, no primeiro tempo, o Vasco foi melhor que o Sport, criou mais, 8 finalizações, mas aí dessas 8 finalizações, só uma bola na trave numa jogada de escanteio. O Nenê fez falta ontem. Não, pra caramba. Fez falta, mas não necessariamente por não ter um jogador que fizesse uma função semelhante. É que o Palácios foi mal. O Palácios, que vinha bem, não conseguiu segurar a bronca. O primeiro jogo como titular dele ainda carece de ritmo, ainda carece da forma física ideal, mas
O Nenê vai fazer falta nesse time do Vasco. Quem é o jogador mais técnico do Vasco? O Nenê. Pronto. Pois é, mas claro que vai fazer falta. Mesmo com 41 anos, o Nenê ainda faz a diferença pensando, sobretudo, num contexto de Série B, em que são jogos muito pegados, jogos decididos muitas vezes por bola aérea, um cruzamento na área. Quanto o Cruzeiro, por exemplo, o Vasco teve tranquilidade para jogar porque sai uma grande jogada do Peck, o Nenê pelo lado, o Nenê acha um cruzamento perfeito para o Getúlio. Então, talvez uma bola dessa do Nenê ontem pudesse fazer a diferença para sair um gol e o Vasco aí sim poder jogar com um pouco mais de tranquilidade. Então, o que falta ao Vasco é qualidade. Esse time precisa se reforçar. Mesmo com 8 pontos de vantagem para o 5º colocado, é uma vantagem que pode se dissipar com as necessidades da Série B, com a pressão. Então, se o Vasco perde 2, por exemplo, já encosta, já tem gritaria e esse elenco tem se mostrado, tem dado soluções insuficientes. Ontem, o Maurício Souza, por exemplo, o Peck já estava cansado desde o começo do segundo tempo. Ele mantém o Peck no time e coloca o Riquelme, que é um lateral esquerdo, no lugar, porque ele não tem um jogador de velocidade para fazer o lado esquerdo. Ele poderia colocar o Eric, mas de características diferentes, com o pé invertido. Então, é preciso, antes de vaiar o treinador, fora Maurício Souza, entender que essa sequência de vencibilidade de 14 jogos que o Vasco teve na Série B pode ter sido ilusória. Esse Vasco tinha problemas com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo precisava dessas mesmas soluções em alguns jogos, não tinha e o Vasco ia mal. Então é entender também que esse elenco não é perfeito, que esse time não tinha um funcionamento totalmente estável, totalmente consolidado, que o Maurício Souza ainda vai ter dificuldades. Tem coisas aí. Eu acho que o grave da Nenê dependência... Ela existe, né? Ela existe. A gente está falando dela desde a outra passagem do Nenê pelo Vasco, desde que ele tinha 37, ele já está com 41. E a gente falando disso aqui. Uma outra coisa, torcida... Mas é a realidade, né? A gente está falando isso, mas é a realidade. Isso é que é grave. E nesse outro momento, era um Nenê mais jovem, mas ainda jogando em Série A, jogando em bom nível. E até acredito, caso o Vasco suba, o Nenê com 41 anos, da forma como se cuida, o Nenê, nesse aspecto, é irretocável. Cara profissional, que treina, está em boa forma, pode até jogar uma Série A, mas não pode ter a carga de responsabilidade que tem hoje. Pode jogar sozinho, como não podia jogar nesses últimos 4 anos. Você acha que devia ter sido feito. Sobre a torcida fazer diferença, isso é até preocupante, porque no retorno, esse jogo aí é no Recife. O jogo com o Cruzeiro é em Minas. Isso. O jogo com o Grêmio é em Porto Alegre. E o jogo com o Bahia é na Bahia, né? O jogo com o Bahia também é na Bahia. Em Bahia. Ou seja, todos os jogos contra os adversários diretos do Vasco serão fora. E mesmo os jogos que o Vasco fez em casa, pouco aproveitou, né? O 0x0 é o mesmo o de ontem, é o mesmo 0x0 contra o Grêmio. Quer dizer, no frigir dos ovos, o que fez de diferente mesmo foi a vitória contra o Cruzeiro, que é o grande líder, no Maracanã em festa. Aquilo sim. Ganhou do Bahia em São Januário também. Fora da curva. Mas aí era uma vitória mais esperada, né? Então, dos 4 confrontos, fez muito pouco em casa. E agora, no retorno, tem que buscar fora. É estado de atenção. Vai ser uma campanha de atenção. Mesmo o Vasco invicto, com muitos empates, mais invicto, era um Vasco que pedia atenção. Durante todo o tempo, o vascaíno estava na defensiva. Não, antes dos 4, 5 últimos jogos do Zé Ricardo, era gritaria de fora Zé Ricardo. O Vasco sofria, o Vasco só falta o torcedor do Vasco ter saudade do Zé Ricardo agora, o mesmo que reclamava, né? Opa, fala aí, Cacó. O mesmo torcedor que reclamava. Só falta o torcedor que reclamava do Zé Ricardo agora querer ele de volta, né? Como reclamavam do técnico. E o problema está na estrutura do Vasco, o elenco, enfim. E o Nenê é um jogador importante no aspecto também da liderança e personalidade, um jogador maduro, amadurecido. Talvez nesse jogo o Vasco criou muitas situações. Ele tecnicamente, claro que faz falta, mas não tenha sido no detalhe a falta que fez. Mas é a personalidade para tirar essa ansiedade que esses times grandes que estão na Série B têm. A gente viu isso no jogo do Grêmio contra o Bahia, o Diego Souza acalmando os jogadores, tentando orientar os jogadores dentro de campo,
porque era o Campaz nervoso, os jogadores, o Elias, Manuel nervoso, e esses jogadores são fundamentais também nesse aspecto, até para acalmar jogadores como o Palácios, que não consegue ser um protagonista no lugar do Nenê. É muito peso para um jogador como esse, que aconteceu a mesma coisa aqui no Internacional, alguém dizendo, olha, chegou aí um meia, um garoto que pode fazer o meio, quem sabe não substituir o D'Alessandro, calma. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, colocar muito peso num garoto, em alguns jogadores, e também ficar criticando o técnico que recém assumiu um novo trabalho. Não dá, não é por aí. Então é isso, família vascaína. Dá aquela moral aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal Vasco em Família. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.